No dia primeiro, você baixa o aplicativo, registra todas as refeições, bate a meta de água, sente aquela motivação de dessa vez vai ser diferente. No dia 12, você começa a esquecer de registrar o lanche da tarde. No dia 23, você abre o app só uma vez no dia. E antes que você perceba conscientemente que desistiu, o algoritmo já sabe. Ele viu os sinais muito antes de você admitir para si mesmo. Uma meta-análise publicada em 2025 revelou um número que deveria assustar qualquer pessoa que já tentou emagrecer com a ajuda de um aplicativo. 75% dos usuários abandonam esses aplicativos antes de completar 6 meses. E a inteligência artificial por trás desses aplicativos não só sabe disso, como ela consegue prever com dias ou semanas de antecedência exatamente quem está prestes a desistir. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. Hoje nós vamos entender juntos a IA que lê os sinais da sua desistência antes mesmo de você perceber. E o que isso revela sobre força de vontade, dados e o negócio bilionário por trás do seu fracasso. Se você já tentou e desistiu de alguma dieta ou aplicativo de saúde, esse vídeo é para você. Deixa o seu like agora. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais gente que também vive isso. Imagina um médico que consegue prever um resfriado só de ver você espirrar uma vez num dia mais frio com uma leve queda da sua rotina de sono. Ele não viu o futuro, ele reconheceu um padrão que precede o resfriado, porque já viu esse padrão se repetir milhares de vezes antes. A IA que analisa o seu comportamento no app de dieta, ela faz exatamente isso, mas com muito mais dados e muito mais precisão. Ela não sabe que você vai desistir porque é mágica. Sabe porque já viu exatamente esse padrão de comportamento se repetir em milhões de pessoas antes de você. Vamos entender exatamente o que a IA ela observa. Porque os sinais eles são muito mais sutis do que você imagina. Os sistemas de previsão de abandono, chamados tecnicamente de previsão de chum, foram desenvolvidos originalmente para empresas de assinatura prever cancelamento. A lógica é simples, o abandono raramente é uma surpresa repentina. Ele é percebido por sinais comportamentais que, analisados em conjunto, formam um padrão reconhecível. Aplicado a apps de saúde e de dieta, essa mesma lógica identifica sinais como redução da frequência de registro de refeições de 3 vezes ao dia para 1, depois para nenhum, aumento de tempo entre a abertura do app de várias vezes ao dia para uma vez a cada 2 dias, queda no engajamento com notificações, você começa a ignorar os lembretes padrões de horários irregulares. A rotina que você mantinha começa a se fragmentar, diminuição na previsão de registro, você para de detalhar o que comeu e passa a fazer registros genéricos e apressados. Individualmente, cada um desses sinais parece insignificante. Um dia, sem registrar o lanche não significa nada, mas quando o algoritmo observa a combinação e a progressão desses sinais ao longo de dias e semanas, ele consegue calcular a probabilidade de abandono com uma precisão que nenhum ser humano conseguiria perceber sobre si mesmo em tempo real. Você está vivendo o processo de desistência de dentro, sem a distância necessária para ver o padrão se formando. Mas antes de continuar, eu preciso te mostrar os números, porque eles contam uma história mais complexa do que falta de vontade. A meta-análise de 2025, publicada no jornal Off Medical Internet Research, analisou 11 ensaios clínicos envolvendo 1.717 adultos com sobrepeso ou obesidade. Os resultados nos primeiros 6 meses foram genuinamente positivos. Houve redução significativa de peso e de índice de massa corporal, especialmente entre o terceiro e o sexto mês de uso. Mas depois dos 6 meses, um padrão se repetiu de forma consistente. Tendência de reganho de peso. E a taxa de abandono de 75% enfraqueceu drasticamente o efeito de longo prazo das intervenções. Uma segunda meta-análise, publicada na revista Obesity Reviews, trouxe um dado ainda mais revelador. Os usuários que registram suas refeições por pelo menos 60 dos primeiros 90 dias perderam 3,1 vezes mais pesos do que aqueles que registram por menos de 30 dias, independente de qual aplicativo usam. Ou seja, a variável mais importante para o sucesso
não é qual aplicativo você usa, não é qual dieta você segue, é simplesmente manter a consistência do registro. E é justamente essa consistência que quase todo mundo perde no meio do caminho. Os especialistas apontam causas comportamentais e clínicas específicas para o abandono. Quando os resultados prometidos não aparecem no ritmo esperado, surge frustração, que pode evoluir para compulsão alimentar e abandono completo dos hábitos saudáveis. A busca constante por metas numéricas, como calorias e pesos, pode gerar ansiedade, culpa e comportamentos obsessivos que tornam o processo insustentável emocionalmente. Você não desiste porque é fraco. Você desiste porque o sistema, muitas vezes, ele cria uma pressão psicológica que se torna impossível de sustentar. Agora, eu preciso saber de você. Você já usou algum aplicativo de dieta ou fitness e sabe exatamente em que dia parou de usar? Comenta aqui embaixo. O que te fez desistir? E aqui chegamos numa parte que tem duas faces completamente diferentes. O lado comercial, a retenção a qualquer custo. Empresas de aplicativos de assinatura, incluindo fitness e dieta, usam previsão de churn com um objetivo claro: identificar os sinais vitais de um usuário em risco de cancelar e agir antes que ele desista. Isso pode significar redução de até 40% nas taxas de cancelamento quando bem implementado. Na prática, isso significa que quando o algoritmo detecta que você está prestes a desistir, ele pode disparar uma notificação estrategicamente calculada, uma oferta de desconto, uma mensagem motivacional personalizada. Tudo isso não necessariamente pensando no seu bem-estar, mas pensando em manter você como um assinante pagante pelo maior tempo possível. Você não é só o usuário tentando emagrecer, você é um dado que gera receita recorrente. E a desistência é para a empresa um problema financeiro a ser resolvido. Mas existe um uso completamente diferente dessa mesma tecnologia. Em 2026, aplicativos com inteligência artificial mais avançadas estão sendo desenhadas para identificar o momento exato de risco. Não para vender mais, mas para intervir de uma forma terapêutica antes que o abandono aconteça. Uma meta-análise de 2025 descobriu que o registro de alimentos baseado em fotos, usando IA para reconhecimento automático, aumentou a adesão em 90 dias de 41% para 67%. Uma melhora expressiva. A tecnologia, quando bem aplicada, ela reduz a fricção que normalmente leva ao abandono. A diferença entre os dois usos não está na tecnologia, está na intenção de quem a projeta. Mas existe um alerta importante que profissionais de saúde estão fazendo sobre a nova geração de aplicativos. Especialistas em nutrição e educação física apontam um problema estrutural. Muitos desses aplicativos não consideram histórico clínico, exames laboratoriais, uso de medicamentos ou distúrbios hormonais digestivos e acabam estimulando restrições desnecessárias ou exageros baseados apenas em formas genéricas. Isso significa que a IA ela pode ser excelente em prever quando você vai desistir, mas isso não significa que o plano que ela está sugerindo é adequado para o seu corpo específico. Prever o abandono e resolver a causa raiz do abandono são completamente diferentes. O acompanhamento profissional, médico, nutricional, continua sendo insubstituível para ajustar metas de forma segura e sustentável. A IA ela pode ser uma ferramenta poderosa de suporte, mas quando ela vira o único guia, os riscos aumentam, tanto físico quanto emocionais. E aqui está o ponto que muda tudo. A IA não prevê a sua desistência, ela prevê o momento em que o sistema falhou com você. Quando o algoritmo ele identifica que você está prestes a desistir, ele não está detectando uma falha de caráter, está detectando o ponto exato onde a estratégia, a meta ou o suporte oferecido deixaram de fazer sentido para a sua realidade. 75% de abandono não é um problema de força de vontade coletiva de milhões de pessoas. É um sinal de que o modelo, na maioria das vezes, não foi desenhado pensando em sustentabilidade a longo prazo. Foi desenhado pensando em engajamento de curto prazo. E a pergunta não deveria ser por que eu sempre desisto. A pergunta deve ser por que o sistema que eu escolhi não foi construído para que eu conseguisse continuar. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro,
Pare de se culpar pelo padrão estatístico. Se 75% das pessoas abandonam, você não é a exceção fraca. Você é a maioria estatística enfrentando um sistema que raramente foi desenhado para a sustentabilidade real. Segundo, valorize a consistência, não a perfeição. O dado mais importante que encontramos hoje é claro: quem mantém registro por mais tempo, mesmo que imperfeito, tem resultados muito superiores. Não é sobre nunca falhar um dia, é sobre voltar no dia seguinte. Terceiro, use a tecnologia com ceticismo saudável. Aplicativos com IA podem ajudar muito, mas não substituem orientação profissional qualificada, especialmente se você tem questão de saúde específica. Quarto, se perceber os sinais em você mesmo, não espere o algoritmo agir primeiro. Você agora sabe quais são os sinais de abandono. Frequência caindo, registros mais apressados, notificações ignoradas. Reconhecer isso em você mesmo é a vantagem que nenhum algoritmo tem sobre você, que é a chance de agir antes. A tecnologia, ela sabe prever a sua desistência, mas só você pode decidir reescrever esses padrões. Se esse vídeo ele te faz pensar sobre alguma tentativa em que você abandonou, deixa nos comentários e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um assunto desse tipo, que mistura tecnologia com o que realmente mexe com a nossa vida real. Até o próximo vídeo.